Filadélfia na área, Felipe Nunes chegando aqui com o Juan na bancada. Saudações rubro-negras. A gente vai falar aí um pouquinho do jogo de ontem, né? Derrota no Maracanã, primeira partida aí contra o Atlético Mineiro. Estreia dos reforços, 3 reforços aí estreando. A gente vai falar um pouquinho da nossa percepção. Negociações entre Flamengo, Fiorentina e Lucas Beltrán. Flamengo recusando proposta por zagueiro. A gente já vai falar. Fica aí, roda a vinheta. Chegamos. Saudações rubro-negras novamente a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar assistindo aí, né? É sempre ruim estar vindo aqui após uma derrota, né? Ainda mais uma derrota em um mata-mata, em Copa, né? Mas acredito eu que seja um resultado totalmente reversível. Lá também é nossa casa, a gente já sabe disso. Então, eu tenho total convicção de que a gente vai modificar a história desse jogo aí. A gente vai falar um pouquinho da percepção aí do jogo de ontem. Queria entender aí o sentimento do Juan, o que é que ele viu ontem do jogo, né? Fala aí um pouquinho pra gente, Juan, e saudar todos aí. Né? Primeiramente, ficou claro na escalação do Felipe Luiz ali que a Copa do Brasil já não é prioridade do Flamengo, né? Eu já acho que com o time que a gente tem time para ganhar todas as competições, as 3, entendeu? E, cara, ele cometeu alguns erros na escalação, no meu ponto de vista. Tô falando da escalação inicial, tá? E, primeiramente, vamos começar pelo ataque. Eu acredito que o Plata e o Luiz Araújo, botar o Plata na direita, que é a posição dele, né, que a gente já tinha discutido isso anteriormente. E o Luiz Araújo na esquerda não dá certo. Ele mata o Luiz Araújo. Entendeu? O Luiz Araújo vinha fazendo partidas ótimas pela direita. Entendeu? E eu, no meu entendimento, o Plata e o Luiz Araújo jogam na mesma posição. Entendeu? Então isso aí matou o Luiz Araújo, sinceramente, né? Porque ele vinha com futebol bom, e eu acredito, na minha interpretação, que o Plata não vem num bom momento. Então, para mim, hoje o Luiz Araújo seria titular, né? Outra coisa, o Pedro ontem decepcionou, né? Se pegar os dados de GPS ontem, vai dar baixa. Porque, sinceramente... Até ele correndo, sabia, Juan? Até vi ele correndo, se esforçando. Eu sei, mas ele estava perdido taticamente, cara. Assim, taticamente, tava muito perdido, ele furou bola, entendeu? Não tava bem ontem, não, entendeu? Posso falar que ontem não era um jogo pro Pedro. Infelizmente, para mim, acho que teve um erro aí do Felipe Luiz nessa escalação inicial, né? E o meio de campo, eu acredito que ele entrou com 2 volantes, cara, da forma que ele entrou ali, só que o Alan também não foi lá grandes coisas, né, cara, ontem, né? E o Everton Araújo, cara, errou muito passe besta, sai de bola, então a gente perdeu o meio de campo ali, entendeu? Ficava tudo por criação só com o Matheus Gonçalves, menino de 19 anos, botou toda a responsabilidade no menino, né? Tudo bem. Flamengo é isso, mas eu acho que o Felipe Luiz errou, né, cara, em botar a responsabilidade no garoto também de 19 anos, né? Então, acredito que assim, teve esse erro na escalação inicial, né? E o gol, infelizmente, o gol que nós tomamos ali, besta, né? E se você for olhar, a maioria das derrotas do Flamengo, né? Que a gente tem na era Felipe Luiz, não sei quantas ainda, mas foi por erro do Léo Pereira, cara. Cruzeiro foi pênalti do Léo Pereira, teve falha do Léo Pereira também numa outra derrota aí. Pelo menos 3, tenho certeza que foram falhas do Léo Pereira. Entendeu? Eu acho que ontem foi a 4ª dele, né? A falha dele. Agora, assim, eu estava até conversando agora há pouco num grupo sobre essa situação, né? Realmente, o Léo Pereira, isso aí não tem como, a gente não tem como negar fatos, né? Isso é fato. O Flamengo tem perdido e geralmente a falha tem sido do Léo Pereira. Mas se a gente for ver, eu atribuo muito mais ao estilo de jogo, né? Por que eu falo isso? Porque a gente já viu o Danilo errar, a gente já viu o Léo Ortiz errar, a gente já viu o Pulgar errar e muito, né? Não quero sacrificar o Léo Pereira. Eu quero que eu acredito assim que o Felipe Luiz tem que pegar esses fatos e falar, cara,
Léo Pereira errou aqui, aqui. Vamos evitar que isso se repita. Tem que corrigir isso, é isso, entendeu? Eu não quero sacrificar ele, porque ele é um ótimo zagueiro, capitão Não, do time ontem, eu entendeu? entendo. Eu tô só te dando um contexto do porquê que a minha opinião é muito sobre a questão do sistema de jogo. Mas é isso. Mas E aí o Felipe Luiz tem que fazer essa reflexão, né? o Entendeu? Léo Pereira, ele tá levando azar porque os erros dele estão sendo cruciais, né? É. Os caras estão chegando e fazendo gol. Foda é isso. Porque geralmente os outros erros o Flamengo consegue realmente evitar. A gente já viu o Rossi, né? Vai dar várias petecadas aí, mas é um cara extremamente, assim, em termos de goleiro linha, para mim eu não vejo nenhum outro no Brasil melhor que o Rossi. Muito frio, né? Então, assim, eu acho que a partida de ontem vai deixar lições também, vejo que o Felipe Luiz errou na escalação, né? O Luiz Araújo, ele nunca teve uma atuação de brilhar os olhos, né, pela esquerda, nunca. Nunca. Entendeu? Não me recordo de nenhuma apresentação do Luiz Araújo na esquerda de encher os olhos. Lembro de muitas na direita. Né? Então, para mim, aí foi um erro crucial, certo? Acredito que era para ele ter iniciado na direita. O Pedro não era para ter ido para a partida, na minha opinião. Eu acho que ele colocou muito mais devido à história, e isso pode estar atrapalhando o Flamengo, né? Porque ele está fora, né, da partida contra o Ceará, está suspenso. Tá. E Ele e o aí, Wallace Ian também. E aí, talvez, por esse motivo, Felipe Luiz tenha deixado ele no campo o jogo inteiro, né? Mas aí, eu acho que tem muitas coisas positivas também. Ontem eu tava até brincando que a derrota de ontem, para mim, foi uma derrota leve. Eu acho que eu nunca vou me recordar uma derrota tão leve como a de ontem. E foi numa Copa, né? Mata-mata. E aí, o que me fez enxergar isso? As estreias. Cara, o que é aquele Samuel Lino? Não quero Cara, decepcionar, mas eu acho que ele já deu o cartão de visita dele ontem, cara. não, E, eu acho que tu não deveria nem achar, não, sabe? não, É não, porque é certeza. opinião, né? Porque tem gente que você sabe como Não, é, né? sem Então dúvida. cada um tem a sua opinião, mas eu concordo contigo. Eu acho que o Samuel Lino, o Felipe, ele mostrou para que veio. Assim, realmente falei, cara, eu me surpreendi. Eu falei, caramba, o cara nesse jogo ele entrou bem. Só que foi boa a entrada dele. Só vou fazer uma ressalva, tá? Só que no meu ponto de vista o Felipe Luiz errou na substituição em não tirar o Pedro, né? E aí o que aconteceu? Taticamente, o Marcelo Ian, se você reparar, e o Samuel Lino estavam jogando na mesma posição, cara. Ele não organizou isso, entendeu? Porque ele tirou o meio de campo, né? E não ficou ninguém no meio de campo, ficou os dois da ponta esquerda. Em alguns momentos o Alisson até atrapalhou. Foi o que eu senti Exatamente. ontem. Mas aí tinha que falar, porque assim, é uma pergunta que eu vou fazer, porque eu não conheço o Samuel Lino, só vi ontem jogar, entendeu? Eu vi ele jogar uma vez e ontem os meninos falaram que ele foi emprestado do Flamengo. Eu não sabia disso. Em 2018, entendeu? Eu vi ele jogar nessa época, porque eu gosto muito desses jogos da base. E, cara, o Samuel Lino jogou pela esquerda e o Marcelinho também. Mas por que o Felipe Luiz, eu não sei, né? Não falou para um dos dois jogar ali no lugar do Matheus Gonçalves, ali onde o Arrascaeta joga, por exemplo, temporariamente, entendeu? Porque entrou o Saul, né? Ficou meio bagunçado, entendeu? O Saul mandou uma bola massa também para Marcelian, tá? Foi Aquela, três bolas. eu sei, mas Marcelo não. Quem é Marcelo e ama? Tu tá falando do o Marcelo, Wallace, presidente da Filadélfia. o Marcelo, o Wallace Ian. Eu penso no Marcelo, tá vendo, Marcelo? Pensando em você todo dia. O Wallace Ian, eu falo, é porque eu falei com ele esses dias, ontem ou hoje, sei lá, e aí fica na minha cabeça. Eu sou ruim com o nome também. O Wallace Ian, cara, teve uma bola ali que foi fantástica de Saul, né? Que ele meteu de um lado ali para a esquerda e foi muito boa, né? E o Royal que meteu aquela bola na trave, né? Eu falo que é o Royal Diney, né? E que meteu aquela bola na trave e que assim atacando se mostrou ok, né? Agora ele teve algumas coisas ali que ele não conseguiu acompanhar na volta não. O Royal, tá? Se você observar ali, ele não conseguiu acompanhar não. Mas assim, o Saul e o Royal foram ok, mas o Lino mesmo surpreendeu. Eu acho que taticamente ali no segundo tempo, ali depois do gol, quando o Felipe Luiz começou a mexer, eu acho que ele fez alguns erros em quem ele tirou. Não estou falando quem entrou, entendeu? Em quem ele tirou. Eu acho que ele cometeu alguns erros ali em quem ele tirou, né? E demorou muito a mexer também, né? Eu achei. Foi Ele, 32 segundo tempo.
O Saul, cara, ele é um cara, ele acha uns passes assim. A gente não tinha característica dele em jogo. Não. Não tinha. Não. Ele achou aquele passe do. Foram 2 passes que ele acha pro Alacian, né? Ele acha 2 passes pro Alacian e aquele outro que ele dá também invertendo pro Samuel Lino, que deixa o Samuel Lino no 1-1 contra o Liam, que ele dá uma entortada no Liam, que deu foi pena. Cara, assim, eu fiquei muito satisfeito com a atuação, né? Obviamente que é somente o primeiro jogo, né? mas, assim, pelo que a gente viu, o Royal também, a gente viu que ele estava um pouquinho perdido taticamente, né? Mas a gente vê a força que ele tem de ataque. A gente estava falando que ele era um lateral muito defensivo, né? Inclusive, ele atua até de zagueiro em alguns momentos. Não, sim, mas ontem ele pecou um pouco na defesa e atacou mais. Entendeu? Outra coisa, tenho que valorizar uma coisa. A bola que o Varela salvou ali de novo também ontem. Varela salvou outra bola de novo ontem. Crucial, na hora que o cara ia chutar e puf, deu um toquinho. Né? Não sei se era o Coelho que ia chutar também, né? Mas que bola que ele tirou. Ia sobrar pro Coelho. Que bola. Assim, Varela já é o segundo jogo que tem se mostrado muito bem na defesa. Entendeu? Isso é um elogio. Entendeu? Então assim, se eu tirar um saldo, obviamente é negativo, é derrota, ninguém gosta de perder, né? Mas assim, pelo que a gente viu ontem, e ainda tem Carrascal, pô. Esse aí a gente tem que ver como é que vai ser. Sabe o que é que pode acontecer aí? O Lino ele vai chamar muita atenção, né? Esse jogo aí, para mim, o Lino, Samuel Lino. E ele vai sobrar muito espaço para os demais. E aí a gente pode se aproveitar muito. O Flamengo vai ter muita arma aí pro decorrer da temporada. É torcer para que eles não se contundam, né? Não tenham contusões e a gente consiga aproveitar e extrair o máximo desse evento. E vou fazer uma observação. Eu vi a entrevista do Lino depois do jogo, né? Porque o pessoal gostou muito do futebol dele. Ele falou 2 coisas importantes para mim, que eu não sabia. Ele falou que nunca jogou profissional no Brasil, ele foi muito novo para lá, para fora. Então, ele falou que tem ainda essa fase de adaptação que é diferente, né? E falou que taticamente, como ele não treinou com o time, né? Ele tava um pouco perdido mesmo. Imagina, se o cara tá sem adaptação e foi bem, cara, entendeu? Mas de novo. As primeiras bolas, eu não sei se tu vai lembrar, ele deu um errado e tal. Depois ele foi se encontrando mais, né? Mas eu não quero me empolgar, porque assim. Mas não se empolgar, não. Não, eu sei, mas é que, assim, tirando um pouco o lado do torcedor, que a gente às vezes é muito coração, falando um pouco de forma consciente, né? Assim, é bom falar também, né, cara? Porque assim, isso foi o segundo tempo, a gente tem que ver como vai ser ele começando uma partida, entendeu? A gente tem que avaliar o todo, não é só, você não vai ficar igual o Denilson, lembra? O Denilson era lembrado como jogador de segundo tempo, entendeu? Eu não quero isso. Eu quero um cara que, né, que jogue o jogo todo, né? É a contratação cara, entendeu? Então, se ele conseguir manter esse ritmo aí a partida inteira, putz, meu, esquece, entendeu? Já vou mandar até fazer uma camisa escrito Lino aqui, Samuel Lino aqui pra mim, velho, a próxima. Vai botar um pôster nu dele também no quarto? Aí não. Aqui é só com os autógrafos. Brincadeiras à parte, mas como eu tava falando, né? A partida de ontem não tem como a gente chegar aqui, estou muito feliz e tal. Eu acho isso também uma incoerência grande, mas a gente pode ver várias situações aí positivas, né? Que é justamente o elenco mais robusto, ainda a falta do Carrascal para estrear aí, que pode também entrar muito bem nesse time. Então, cara, boas novas. Como é que tava ele lá, você sabe, Felipe, em termos de ritmo de jogo, Carrascal? Como é que tava o ritmo de jogo? Ele tava jogando, pô, na Rússia. Não, eu sei que tava, mas como é que tava o ritmo? As partidas, era uma vez por semana, 2 vezes por semana, você sabe como é que tava aí? Ele era titular? Essa última partida do Dinamo de Moscou, que foi na semana passada, ele não atuou, né? Porque já estava nos finalmente. Então, eles estão fazendo partidas de pré-temporada, entendeu? Estão voltando, né, de forma gradativa. Não, mas durante a temporada antiga, como é que tava lá? Ele tava jogando? Tava jogando bem. Eu vi alguns vídeos dele em algumas partidas-chave, né? Que foi contra o Zenit, contra o CSKA, contra o time lá que é do Barco, que agora me fugiu o nome. É o Spartak Moscou, que até o Y jogou lá. Então ele fez excelentes exibições aí contra times fortes, né? Rivais lá da Rússia. Eu dei uma olhada. É um jogador que tem muito drible rápido também, muito parecido com o que o Samuel Lino fez ontem.
né? Ele acha jogadas, ele abre espaços. Mas ele vai Então, concorrer são com o características, Saul? Ele vai são concorrer. características que estavam faltando no Flamengo, né? Porque a gente via É, muito é. erro por parte do Michael, do Cebolinha, né? Então, eu acredito que agora, e possa ser também que o Cebolinha e o Michel cresçam, né? Porque Uhum. agora a concorrência é pesada, vou te dizer. A Velho. concorrência é pesada, e É. aí pode ser que outros jogadores cresçam também, como o Luiz Araújo. Mas uma pergunta, Agora, você acha que o Carrascal ali, ele jogaria a mesma posição que o Saul? Como é que você vê esse time aí, velho? cara, ele joga mais pela esquerda ali na posição do Arrascaeta, né? Uhum. Então a gente ia ver ali Carrascal e Samuel Lino. Samuel Lino fazendo corredor, entendeu? Aham. Que ele fecha muito aquele espaço, tanto ofensivamente como defensivamente, Uhum. entendeu? E aí também o Carrascal ali, onde o Arrascaeta atuava no auge do Arrascaeta, Uhum. mais caindo pela Da esquerda em esquerda. 2019, que a gente via muito, Uhum. Uhum. entendeu? É um cara que vai agredir também a área, né? Então, esse cara tem boas novas aí. Seu ponto de vista, assim, pelo que você viu ontem e pela agora, porque a gente discutiu na outra live lá, do time titular, eu não citei os caras porque eu queria ver jogando. Agora dá pra gente rediscutir isso, tá? No seu ponto de vista, ô Felipe, qual seria, pelo que você viu ontem também, até já considerando o Carrasco, pelo que você tem visto, qual seria hoje seu time ideal, assim, para ser o titular mesmo do Flamengo? Perfeito. Cara, eu acho que a gente tem que ir atrás de outro atacante com Uhum. mais mobilidade. Centroavante, quer dizer, né? Centroavante. Que seria o Lucas Beltrán. A gente já vai falar Tá aí bom. como é que tá a negociação. Mas hoje, Ou o Beltrán, eu acho assim, ou o Beltrán ou o Tati Casteljano, né? Que é o atacante da Lazio, que também está em negociação. sim, O sim. Tati Casteljano quer vir e o clube não quer vender pelos valores que o Flamengo apresenta. Sabe o Já valor? no caso do Beltrán, Sabe é o o valor? oposto, né? Já existe um acordo entre Fiorentina e Flamengo e o jogador estava um pouquinho resistente à ideia Porque de é novo, voltar. né? 24 anos, né? Tem É 24 novo. anos, cara. E ele não quer 24 voltar anos. por causa disso, né? Mas o Tati também é novo, ele tem 26 anos. É um jogador. Assim, eu preferia até o Tati, tá? Te Uhum, falar uhum. pelo que eu vi e tal, eu preferia Quanto até tá o o valor de Tati. cada um, mais ou menos, assim, que a mídia tem falado aí? 25 milhões, segundo o que foi dito que o Flamengo tinha ofertado à Fiorentina, certo? E a Fiorentina, não, perdão, a Lazio. A E Lazio. a Lazio não aceita os 25, né? Ela disse que para conversar é a partir de 30. Já o Beltrán é entre 10 milhões de euros e 15 milhões de euros. Dizem que o acordo entre Fiorentina e Flamengo foi na casa de 12 milhões de euros, mais 3 milhões em metas, Hum. totalizando 15 milhões de euros, né? O Então o Beltrán Beltrán seria mais é mais barato? barato, no caso, porque vive fase até abaixo, né? O Tati lá é titular na Lazio. Já o Beltrán não. O Beltrán é a última opção lá. Entendeu? Entendi, entendi. Então, assim, eu vejo que a gente precisa, sim, de um atacante, né, com mais mobilidade. O Pedro não seria esse nome, infelizmente, né? Vejo o Samuel Lino pela esquerda, fato, né? Saul caindo ali pela direita. Arrascaeta centralizado, certo? Se o De La Cruz voltasse, colocaria o De La Cruz como segundo homem, Jorginho primeiro homem de meio de campo, e a zaga Emerson Royal, Léo e Léo, certo? E Alexandre Rossi no gol. Cara, para mim, esses 11 Mas, titulares, eles performando 100%, tem para ninguém não. então você deixaria o meio de campo hoje com, vamos lá, Arrascaeta Arrascaeta. Você manteria a Arrascaeta mesmo assim, com essa fase dele aí? manteria, porque agora a gente vai poder tá modificando, né? Carrascal e Arrascaeta. E aí a gente precisa ver também como é que o Carrascal vai se adaptar, né? Porque, tipo, uma coisa é a leitura do jogador lá na Europa, no futebol russo, né? Taticamente eles dão até mais espaço do que aqui no Mas futebol brasileiro. você colocaria o Carrasco na reserva, então. Isso. Entendi. Opção ao Arrascaeta. Ele vai E, brigar por vaga ali com o Arrascaeta, e, mas entre e, os dois, e, e, e quem seriam os outros ali mesmo? o Saul caindo mais pela direita,
Ok, que seria o lugar do Gerson, vamos dizer assim. Seria o lugar do Gerson. Ok. Né? Um atacante de mais E mobilidade. volante? Segundo homem seria o De La Cruz para mim. De La Cruz, cara? Jogando bem, né? Tanto Pulgar não, velho? Pulgar, você deixaria o Pulgar de fora, cara? Não, jogando bem, né? Se ele não jogar bem, eu tiraria ele de segundo homem, traria o Saul para fazer o que ele faz ali, segundo homem. Colocaria Jorginho de primeiro e lá na direita, Ainda tem Jorginho, colocaria o irmão. Luiz Meu Araújo. Deus, ainda tem Hoje. Jorginho, cara. Você tá doido. Como é? Ainda tem o Jorginho, né, cara? Nossa, mano. Cara, vai ficar difícil, hein, bicho? Não, e quando o Pulgar voltar? Então, por isso. Porque Pulgar, pra mim, ele é titular, cara. Primeiro volante, pra mim. Mas não dá, não, mano. É porque tu não viu o Jorginho. É porque tu não viu o Não, Jorginho. eu sei, mas. Putz, Sabe cara. aquele espaço? Eu sei. Sabe aquele Eu espaço sei, de... sei. Imagina. Léo Ortiz tem um passo fantástico com o Jorginho no primeiro volante, a saída de bola fantástica. Eu entendo, Ó, entendeu? o Jorginho, a característica principal do Jorginho, a gente está até se estendendo mais aqui, mas eu acho que é válido. É O válido, cara. Jorginho, ele tem uma característica, a característica dele que fez ele chegar no top 3 do mundo é o desarme. Ele consegue desarmar e armar. É dois toques. Ó, é dois toques. Mas é impressionante. Mas, cara, Ele, porque assim, ele estava acostumado na Europa desde cedo. Você sim. acha que o Jorginho vai aguentar essa quantidade de jogos assim? Ele aguentaria? Ou você Não, acha que ele quer a resolver? gente vai ter. É porque hoje a gente tem elenco, né, pai? Eu tô te falando assim dos 11 principal, mas vai ter Não. rodízio. Mas como titular, você colocaria Jorginho, Saul Sem e dúvida, se eu Arrascaeta. tivesse que escolher 11, era isso aí. É, Hoje eu não posso dizer de um atacante de mobilidade, então eu colocaria o Bruno Henrique ali, por enquanto. você botaria o Bruno Henrique centavante, Luiz Araújo de um lado e o Lino do outro. Isso, o Saul jogando como segundo homem, né? Mas para mim tem É o lugar do uma Gerson, qualidade. né? Que o Gerson era o Joker nosso, né? Vamos dizer assim. Isso, exato. É Entende? basicamente isso. E aí eu quero trazer uma notícia para vocês, né? Que a gente já falou também, mas é importante a gente ressaltar. O Flamengo, ele recusou uma proposta do RB da Alemanha, né? O Red Bull alemão, que é o RB Leipzig, acho que é esse o nome, de 100 milhões de reais, muito dinheiro, no Vai dar o quê? atacante, 15 não, milhões no de euros, zagueiro. 18 milhões de euros, sei lá. 100 milhões de reais foi 12 milhões de euros a proposta, mais 3 em metas. É. Entendeu? O Flamengo recusou esse valor, entende que não quer abrir mão do jogador, né? Mas o time lá da Alemanha e um outro time da Alemanha também, né, acenou com proposta. Então, assim, a gente pode ver uma briga aí pelo Léo Ortiz. Uma proposta, se chegar a proposta de 15 milhões fixos, mais 3 invariáveis ou 2, eu acho difícil o Flamengo segurar, tá? É um jogador com 29 anos, né? Mas, cara, Cara, 29 anos. E eu mas vou olha te falar, assim. ele nunca atuou na Europa, então existe o desejo do jogador, É, mas mesmo assim, entendeu? cara, mas quem vai achar pra repor? Esse é o problema. No meio da temporada, assim, cara. Entendeu? A gente não tem mais ninguém. Difícil. Entendeu? A gente não tem mais ninguém, cara. É Já difícil. perdemos. Mas assim, o scout não é possível que o scout não esteja trabalhando, né, pô? Vamos ver, né? Porque não adianta nada você pegar por vender ele, que pra mim é o melhor zagueiro do Brasil, e depois pegar um outro pelo mesmo preço. Prefiro continuar com ele, entendeu? Não, Porque tudo pro Flamengo tá inflacionado, Felipe. Tudo que vem pro Flamengo, o Diego tá vendo inflacionado. Então, eu prefiro não vender, tá? Eu prefiro renovar o não contrato com ele. pensando única e exclusivamente no jogo, né, no campo, cara, não vende. Não, pô, pra mim, que esse Entendeu? cara. Mas eu acho muito difícil, levando em consideração todo o contexto. É, Aí vai depender muito da vontade do jogador, né, Juan? é. Porque se o jogador sinaliza que quer ir, pô, acho difícil, muito difícil o Flamengo segurar, porque é bom pro clube também, financeiramente falando. Uhum. Entendeu? Não é Mais ou não é um menos, valor. porque eu falei, porque tá tudo inflacionado. Vai pegar quem de zagueiro? Não vejo muito zagueiro bom assim pro Flamengo contratar hoje, né, velho? Mas eu nem acredito que esteja inflacionado. A gente vai ver aí o Botafogo vender aquele Jair, né? Uhum. Ou 12, foi 12 ou foi, eu não vou lembrar o valor exato. Mas foi num valor, foi praticamente menos do que o valor do Léo Ortiz. E lembrando, se eu não me engano, posso estar errado, me corrija, que o Cleiton não renovou, tá? Ele vai sair ano que vem. Isso. Segundo o que dizem, existe uma proposta do Porto para levar ele, né? Uhum. O Porto tem interesse nele. Porto de Portugal. Enfim, eu acho assim, pensando no campo, eu não venderia.
mas aí vai depender muito da vontade do jogador. Se o jogador sinalizar que quer sair, eu acho difícil o Flamengo segurar. Até porque a gente está falando de um jogador de 29 anos, é a última oportunidade dele para ir para a Europa, né? E é uma vontade, é um sonho dele. Eu lembro que ele deu entrevista e tal, que ele próprio estava totalmente desacreditado em chegar a algo da Europa. Só para vocês verem o poder que o Flamengo tem de vitrine, né? Porque realmente não é natural uma proposta alta desse nível, né? Para a Europa, a gente vê caminhos tipo a Arábia, né? Futebol japonês, para jogadores dessa linha, dessa linhagem. Mas Europa, futebol alemão, porque é vitrine. RB joga Champions. Eu sei, Tá mas. entendendo? Eu Então, sei. assim. É porque assim, um jogador de seleção que provavelmente vai jogar a Copa no que vem, né, cara? Isso aí, pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil, cara. Ele joga muito, cara. Entendeu? Não tem nem o que falar. E deixa eu te falar só uma coisa que voltando lá no Lino, que eu peguei os dados naquelas SofaScore, né? Rapaz, os dados deles são incríveis, tá? Foram 33 minutos jogados, 4 finalizações, 2 passes decisivos. Dos 4 cruzamentos que ele tentou, 3 foram corretos, entendeu? 6 dos 9 duelos dele foram ganhos, entendeu? 2 desarmes, entendeu? 3 dribles certos. Cara, olha, A olha gente essa. vai ver o auge, o Juan, a gente vai ver o auge do jogador, cara, 25 anos. É. Entendeu? Ele vai ter contrato até 2029, né? É até 2029 o contrato dele. Então, assim, significa que se porventura ele chega e cumpre o contrato todo, ele vai sair daqui 25 anos, vai sair daqui com 29 anos. Notícia em última hora aqui, cara. Paparazzo aqui publicou, tem 2 horas só. Segundo o portal italiano Tutto Mercado Web, o atacante Lucas Beltrão mudou de ideia e está mais aberto a vir para o Flamengo. A falta de propostas na Europa foi um dos motivos para que o argentino repensasse a decisão. Flamengo e Fiorentina já estão acertados, agora depende apenas do atleta. Então provavelmente vem Lucas Beltrão aí, hein? Era essa notícia que eu ia trazer. Realmente, ele houve uma mudança, né? E eu até tinha adiantado que o Felipe Luiz ia entrar em contato com o jogador. Eu acredito que isso possa ter acontecido no jogo, após o jogo de ontem, ou no mais tardar hoje, né? Felipe Luiz vai estar entrando em contato com o jogador para fazer esse trabalho de convencimento. E aí tudo indica que a gente vai ter sim um reforço do Lucas Beltrán, tá? Para mim, é a melhor opção em termos de oportunidade, porque é um valor abaixo, E né, do jogador Tati jovem, Castelhano. quantos anos tem o outro que estava na live? 24 anos o Lucas Beltrán e É, o Tati Castelhano, 26. eu prefiro o cara mais novo, né, velho? Pra gente. Até pra revenda futura, porque imagina, se ele vem aqui e destrói. Mano, a gente recupera esse dinheiro fácil, entendeu? E manda o Pedro de brinde. Ou melhor, digo, Ele Juninho de brinde. é isso, o Pedro não, pelo amor de Deus. Ô, A mas gente aí, tem um apego. A gente não cara, quer ter, mas a gente tem um apego, né, mais jogadores assim que aí foram. eu vou falar pra você. Agora outra pergunta, não tava combinado não, a gente tá se estendendo até um pouquinho aqui, porque eu fiquei com algumas dúvidas aqui pro Felipe, e eu gosto muito da análise do Felipe, então acabo fazendo algumas perguntas legais pra ele aqui. Esses jogadores chegando, imagina que o Lucas Beltrão fecha hoje. Como você vê hoje para Juninho, Michael, Cebolinha, ok? Entre outros, com esse time novo. Como é que eu vejo? Eles entrando no sub-20, jogando aquelas partidas de Mas, amistoso. porque assim, o Wallace vai fazer um bom futebol. Então, assim, se a gente Não, pegar ali. O Wallace é um cara que vai participar, vai entrar. Mas aí a gente já pega assim e fala, pô, Samuel Lino ali na esquerda, tem também o Bruno Henrique que pode jogar pela esquerda, e tem o Wallace também consegue jogar tanto na esquerda quanto na direita, porque ele, né, que a gente discutiu esses dias. Então já tem ali, não tem mais lugar para o Cebolinha e Michael. Entendeu? Isso é um fato. Né? Lucas Beltrán vindo, aí Pedro, o Juninho fica a última opção. Né? Não tem muito o que falar. Né? Só se alguém se machucar alguma coisa. E na direita ali tem Plata e Luiz Araújo já. Então, qualquer outro ali já era. Aí com esses daí até eu me arrisco a falar que fica complicado até para Matheus Gonçalves, né, cara? Não, o Matheus está saindo, pô. Próxima semana, possivelmente, a gente vai ver aí o Você Matheus. acha? Dando adeus. Acho que não, estou quase certeza. Porque. Se realmente proceder a informação que chegou, a proposta do CSKA, Você ao que sabe o foi valor? dito, eu tinha apurado 8 milhões de euros, certo? Mas o Foi Flamengo apurar só ficaria com 2. aquela parte ainda, né, ou não? Mas dos 8 milhões de euros que eu tinha apurado,
teria os 70%, né? Seria por 70% do jogador. A informação que chega é que a proposta não é de 8 milhões de euros, né? Paparazzi, alguns outros amigos aí falaram sobre o valor da proposta. Acho que até o próprio Vene falou o valor. Que a proposta seria em torno de 10 milhões de euros, certo? Por 70% do jogador. Se realmente for isso, cara, é uma excelente proposta, porque a gente prende um valor de venda futura, 30%, a gente acha que o Matheus possa render muito lá. Acredito muito nisso. Entendeu? E aí, para mim, próxima semana é batido o martelo. O Flamengo já está ciente. Boto marcou reunião para a próxima semana para definir essa situação. Então, muito possivelmente, após a partida contra o Ceará, o Flamengo vai estar tratando essa situação do Matheus Gonçalves. E se realmente proceder esse valor, eu acho uma boa. Tá? Até porque eu acho que ele vai ficar sem espaço. Né? Ontem a gente viu algumas situações dele boas no jogo, mas se eu for fazer o compilado, cara, ele não aproveitou bem a oportunidade. Não, entendeu? Não. Ele tem algumas tomadas de ação precipitadas ainda, muito precipitadas. Eu vou fazer até uma crítica, até por você falar isso, porque ele é jovem, né? Então, assim, eu acho que ainda tem oportunidade para ele melhorar isso aí, porque tem 19 anos. Mas aí, falando de outro jovem, o Alacian, eu acredito muito no futebol dele. Mas fazendo a crítica construtiva para ele também, cara, eu adoro o Alacian, todo mundo até briga comigo, que eu me empolgo demais com ele. Mas eu acho que ele tem um pouco, ele tem que. A cabeça dele, negócio de provocação, essas coisas, ele tem que melhorar um pouco, entendeu? Ele primeiro tem que traçar o caminho dele antes de querer fazer e provocar, entendeu? Eu acho que isso aí ele precisa um pouco, porque já tomou 2 cartões amarelos nos últimos 2 jogos, entendeu? Por causa de besteira, provocação, entendeu? Então eu acho que. Eu acho isso aí. Que tem que aí é mais... melhorar isso. A voz até ficou rouca agora. Eu acho que aí cabe muito a questão da maturidade, né, Ron? Maturidade, mas eu acho que precisa, né? Se ele conseguir trazer isso para o benéfico, qual é o benéfico? Ele provocar os adversários sem se colocar em risco. Se ele conseguir fazer isso, entendeu? Para mim, ele tem que permanecer. Até porque, mano, vou te falar, a gente precisa de um sim. A torcida do Flamengo, ela se identifica com esse estilo de jogador. Não, sim, eu gosto, entendeu? Eu gosto. Eu não gosto do final dele. Eu resto ele dar muito certo e ser um jogador muito bom e até para a seleção, porque eu acompanho ele desde a base, entendeu? Tem muito jogadorzinho da base ali que eu acredito, entendeu? A gente não pode queimar etapa, porque o Flamengo tem queimado muita etapa, né, velho? Com alguns jogadores botando assim, né? E eu acho que com ele tá dando conta do recado, mas eu acho que algumas etapas precisam ser respeitadas também, entendeu? Ó, se tu pegar a saída do Gabigol, depois da saída do Gabigol, a gente perdeu esse estilo de jogador, né? A gente tem o Bruno Henrique também, que o Bruno Henrique também vai pro combate, vai, fala e briga e tal, mas assim, com aquele tempero carioca, é o Alacian, pô. O Gabigol, na época tinha muito isso, né? Ele realmente se batia assim, pô, eu sou carioca, eu sou Rio e tal. Então ele tinha uma identificação muito foda com a torcida do Flamengo. Mas enfim, acho que é isso. A gente trouxe aí várias notícias. O Juan também sinalizou a questão do Beltrán. Falamos um pouquinho da proposta do Léo Ortiz, né? Juan, quer finalizar aí, falar alguma coisa? Uma última pergunta para você. Paramos então com o Beltrán se fechar, paramos nesse último atacante. Acho que esse ano, nessa janela, não vem mais ninguém. A não ser que venda alguém que aí precisa repor, né? Por enquanto seria talvez um goleiro, tá? Talvez um goleiro, porque a gente vai perder o Matheus Cunha. É final do ano, né? Final do ano. Então, assim, talvez, se acontecer alguma oportunidade de mercado, eu até tenho uma oportunidade de mercado, tá? Que é o Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, né? Inclusive a saída dele que provocou a ida do lá pro Corinthians. O Carlos Miguel, ele foi notificado pelo Norwich Forest, acho que é esse o time da Inglaterra, que ele está defendendo, de que ele podia procurar outro clube, né? Então, assim, pode ser uma oportunidade de mercado aí pro Flamengo, se caso o Flamengo queira ir buscar o goleiro. Mas viria para vir para ser reserva? Um cara lá da Europa vir para o Brasil para ser reserva? Não sei, E é novo, né? Mas porque ele é novo, né, pô? Ah, sim. Vamos ver. Mas assim, seria para a próxima janela, né? Porque o Matheus Cunha fica até a final do ano, né? Para mim, eu sucateava o Matheus Cunha, trazer logo um goleiro, assim, por mim, né? Entendi.
Eu sucateava o Matheus Cunha, já que ele não vai ser mais aproveitado pelo Flamengo, né? E aí traria logo a reposição. Para ir já se adaptando ao estilo de jogo, uma série de coisas. Entendeu? Entendi. E também ir atrás de um zagueiro. E para a janela do próximo ano, você faria uma barca também desses caras que a gente falou antes, né? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa? Mais obrigado aí, galera. Senta o like aí, não esquece que isso aí ajuda nosso trabalho, entendeu? E segue também aqui o nosso canal, né? E vamos lá, breve estamos de volta aí, né, não, Filipão? Estamos crescendo, né? Inicialmente a gente não tem priorizado a questão de views, nada disso. A gente realmente está fazendo um trabalho para trazer o melhor conteúdo para vocês. A ideia realmente é essa. Mas o apoio de quem está com a gente desde o início é fundamental. Então, se puder, deixa esse like aí, compartilha com os amigos, né? É como a gente falou, vocês são os reais motivos para que eu e o Juan, uma hora dessa, e o Flamengo, aqui, né? E o Flamengo, beleza? né? Flamengo. Saudações rubro-negras. Que Deus nos abençoe e domingo é vitória. Valeu, abraço. Fique com Deus aí. Valeu.